Se esses dois nomes chegarem, o Corinthians pode dar um salto de qualidade imediato ainda nesta janela, e você precisa entender por que essa movimentação pode mudar completamente o rumo da temporada. Já deixa o like, se inscreve no canal e ativa o sininho, porque aqui você acompanha cada bastidor do mercado da bola do Timão em tempo real. Marcelo Paz está correndo contra o relógio. A informação que circula nos bastidores é clara. Dorival Júnior pediu 2 reforços específicos: um meio-campista ofensivo e um atacante. Não é desejo aleatório, é necessidade estratégica. O entendimento interno é que o elenco ainda é curto para a maratona de competições. Brasileirão, Copa do Brasil e os desafios continentais exigem profundidade, e Dorival quer mais competitividade interna. Mas existe um detalhe que torna tudo mais complexo: o Corinthians não tem dinheiro em caixa para grandes investimentos imediatos. Isso significa que qualquer negociação precisa ser construída com criatividade, empréstimos, parcelamentos, parcerias, percentuais futuros, manobras inteligentes para não gastar nenhum real de forma imediata. E é exatamente aí que Marcelo Paz entra em ação. A diretoria mapeia o mercado buscando 2 perfis muito específicos: jogadores polivalentes, atletas capazes de exercer mais de uma função dentro de campo. No meio-campista ofensivo, a ideia é alguém que possa atuar tanto centralizado quanto aberto pelo lado, alguém que agregue criação e intensidade. Dorival quer mais alternativas quando Garro estiver marcado ou quando a equipe precisar mudar o ritmo do jogo. Já para o ataque, o pedido é claro: um jogador que possa atuar como referência, mas que também tenha mobilidade. Não basta ser apenas centroavante fixo, precisa pressionar, recompor e oferecer variações táticas. Internamente, o entendimento é que esses 2 nomes fechariam o elenco pelo menos até a próxima janela, que se reabre no meio do ano. Isso mostra algo importante: o Corinthians não está apenas pensando no agora, está tentando estruturar um grupo equilibrado para atravessar a primeira metade da temporada com segurança. E existe um fator psicológico aqui. Quando um treinador pede reforços específicos e a diretoria responde, a confiança interna aumenta. O grupo entende que há respaldo. O ambiente se fortalece, mas não pense que será simples. Nenhum negócio deve ocorrer facilmente. A palavra usada nos bastidores é manobra. Construir operações que permitam reforçar o elenco sem comprometer o fluxo financeiro imediato. Na próxima parte, eu vou detalhar como essas manobras podem funcionar na prática, quais são os modelos de negociação que o Corinthians estuda e por que o perfil buscado pode surpreender muita gente. Agora presta atenção, porque é aqui que o jogo de bastidor começa a ficar interessante. Quando se fala que o Corinthians não tem dinheiro em caixa para investir agora, muita gente já pensa que não vai chegar ninguém, mas não é assim que o mercado funciona. Marcelo Paz e o departamento de futebol estão estudando 3 modelos principais de operação. Primeiro modelo: empréstimo com opção de compra, sem valor obrigatório imediato. O clube cede o jogador por 1 ano, o Corinthians assume salários e ao final da temporada decide se exerce a compra. É o formato mais seguro para o momento financeiro atual. Segundo modelo: compra parcelada com início de pagamento apenas no próximo exercício financeiro, ou seja, contrato assinado agora, mas as parcelas começam a ser quitadas apenas no ano seguinte. Isso alivia o caixa neste momento crítico. Terceiro modelo: divisão de direitos econômicos com parceiros ou manutenção de percentual com o clube vendedor. O Corinthians paga menos agora, mas abre mão de parte de uma futura venda. Tudo isso está sendo considerado, mas o ponto principal não é só financeiro, é técnico. Dorival quer aumentar a competitividade interna. Hoje, quando Garro não está em campo ou é bem marcado, o time sente. Quando Yuri Alberto não está em grande fase, falta alternativa com características semelhantes. O treinador enxerga isso claramente. No meio-campista ofensivo, a busca é por alguém que tenha capacidade de infiltração, chute de média distância e inteligência tática. Não apenas um armador clássico, mas um jogador que saiba ocupar espaços e acelerar transições. Já no ataque, o perfil é de mobilidade, alguém que possa jogar tanto centralizado quanto partindo pelos lados, abrindo espaço para infiltrações dos meias. Isso significa que o Corinthians não quer apenas reforçar número.
quer elevar nível, e existe um detalhe que poucos estão percebendo. Com Bidon e André enfrentando problemas físicos recentemente, a diretoria entende que precisa de mais peças para evitar improvisações em sequência. O calendário não perdoa. Quando o Dorival fala que precisa de elenco mais composto, não é discurso, é planejamento. Internamente há entendimento de que, se esses dois nomes chegarem, o Corinthians passa a ter pelo menos duas opções fortes por posição no setor ofensivo. Isso muda completamente a gestão de desgaste físico ao longo da temporada, mas calma porque a parte mais estratégica ainda vem. Na próxima parte eu vou te mostrar como essas contratações podem impactar diretamente o esquema tático do time, quem pode perder espaço com essas chegadas e por que a diretoria está tratando essa janela como decisiva para 2026. Agora segura essa informação porque aqui começa a mudar o desenho do time dentro de campo. Se o Corinthians conseguir fechar esses dois nomes pedidos por Dorival, o impacto não será apenas na quantidade de peças, será estrutural. Hoje o time base gira muito em torno de Garro como cérebro e Yuri Alberto como referência ofensiva. Quando um deles não está no auge, o rendimento coletivo cai. Com a chegada de um meio-campista ofensivo mais vertical, Dorival passa a ter a possibilidade de alternar o sistema durante o jogo. Ele pode manter o 4-3-3 tradicional ou migrar para um 4-2-3, um mais agressivo. Imagina um cenário com dois articuladores, um mais construtor e outro mais infiltrador. Isso força as defesas adversárias a escolher quem marcar, e quando o adversário tem dúvida, o Corinthians ganha espaço. No ataque, a chegada de um nome mais móvel pode gerar outra mudança importante. Yuri Alberto deixa de ser o único alvo de marcação. Ele pode jogar mais solto, explorar profundidade e dividir responsabilidade. Isso eleva o nível coletivo, mas aqui vem a pergunta que muita gente não quer fazer: quem perde espaço? Se o novo meio-campista chegar com status de titular, alguém do setor vai naturalmente rodar mais o elenco. E no ataque, se o reforço corresponder rapidamente, pode haver mudança na hierarquia. Dorival gosta de meritocracia, quem performa joga, simples assim, e isso cria algo poderoso dentro do grupo. Competição interna saudável. Outra consequência pouco falada é o impacto psicológico. Quando o elenco percebe que a diretoria está se movimentando mesmo sem dinheiro sobrando, a mensagem é clara: o clube quer competir de verdade. Isso mexe com o ambiente. O Corinthians vive um momento de transição financeira e estrutural. Não pode errar. Por isso essas contratações estão sendo tratadas como estratégicas e não apenas pontuais. Internamente, existe o entendimento de que fechar essas duas peças pode colocar o time em outro patamar de briga por títulos ainda nesta temporada. E agora vem o ponto mais importante: existe prazo. A diretoria sabe que se não fechar agora, a próxima janela pode ficar mais cara, mais disputada e mais difícil. Por isso Marcelo Paz está acelerando as conversas. Na próxima parte eu vou revelar por que essa movimentação também está ligada a uma meta maior do clube para 2026 e como isso pode influenciar diretamente o planejamento de vendas e permanências no elenco. Agora vem a peça final do quebra-cabeça. Essas duas contratações não são apenas para resolver o presente, elas fazem parte de um plano maior para 2026. Internamente, o Corinthians trabalha com uma meta clara: estar financeiramente mais equilibrado, competitivo em alto nível e com um elenco valorizado para gerar futuras vendas estratégicas. E aqui entra o detalhe que quase ninguém está enxergando: se o clube consegue reforçar o setor ofensivo agora, ele protege seus principais ativos. Como assim? Simples. Quando o time depende excessivamente de um ou dois jogadores, a exposição física aumenta, o desgaste cresce e o risco de queda de rendimento ou lesão também. Com mais opções fortes, Dorival pode rodar o elenco sem perder qualidade. Isso mantém os titulares valorizados no mercado. Além disso, um time competitivo briga por posições mais altas no Brasileirão, avança em copas e aumenta premiações. Isso gera receita. Receita significa menos pressão para vender jogador na primeira proposta que aparece. Ou seja, as contratações agora ajudam a evitar perdas futuras. Existe também outro fator estratégico. O Corinthians sabe que alguns
alguns atletas podem receber sondagens no meio do ano. Se o elenco estiver curto, qualquer saída vira crise. Com duas peças novas já integradas, o clube ganha margem de manobra. Isso é planejamento. Marcelo Paz está tentando montar um cenário em que o Corinthians não precise correr atrás desesperadamente depois. Ele quer antecipar movimentos. Claro que tudo isso depende de fechar negócio, e não é simples. O clube negocia com criatividade, mas dentro de um limite rígido de responsabilidade financeira. O torcedor precisa entender isso. Não é falta de ambição, é escolha estratégica. Dorival, por sua vez, pressiona por competitividade. Ele sabe que elenco curto compromete sequência, e com calendário apertado, cada ausência pesa. Se esses dois nomes chegarem, o Corinthians pode ter algo que não teve recentemente: profundidade real no setor ofensivo, e profundidade gera confiança. Confiança gera resultado, resultado gera receita, e receita sustenta o ciclo. Agora eu quero saber de você. Você acredita que a diretoria está no caminho certo, tentando reforçar mesmo sem dinheiro sobrando? Ou acha que deveria segurar tudo para evitar risco? Comenta aqui embaixo a sua opinião, deixa o seu like para fortalecer o canal e se inscreve para não perder nenhuma atualização sobre o mercado do Timão. Porque enquanto os bastidores seguem pegando fogo, a gente segue aqui trazendo tudo pra você. Vai, Corinthians!